plantio da soja está praticamente concluído em Mato Grosso. Falta pouco para os mais de 11,8 milhões de hectares estejam aí 100% semeados. Então a gente vai até Cuiabá falar com o Luiz Patroni. Tem apenas uma região, né, que tem ainda máquinas em campo por aí, Patroni. Conta pra gente. Bem-vindo. Exatamente, Priscila. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Está no finalzinho, né, dos trabalhos aqui em Mato Grosso. Como você disse, né, o estado está plantando nessa safra mais de 11.810.000 hectares e o plantio chegou aí a mais de 99,58% dessa área total prevista após 10 semanas desde o início dos trabalhos de campo, né, desde que as primeiras plantadeiras começaram a ir para o campo. A única região que ainda tem plantio acontecendo é a região nordeste aqui de Mato Grosso. Tradicionalmente é a região que demora um pouco mais para plantar em comparação com as outras, né? Ainda assim, o ritmo ele foi considerado relativamente rápido se comparado ao histórico, porém é um ritmo ali na região nordeste inferior ao da mesma época da safra passada. Nessa mesma época, os trabalhos já estavam aí cerca de 2,3 pontos percentuais adiantados. A região nordeste, aqui em Mato Grosso, portanto, é a única que ainda está plantando, está aí com cerca de 97,7% da área prevista para aquela região semeados. Como eu disse, um pequeno atraso com relação ao mesmo período do ano passado. A região nordeste aqui de Mato Grosso, Priscila, só para a gente pontuar, ela é composta por 22 municípios, né? Isso é uma classificação aí, utilizada pelo IMEA, que divide o estado aí em 7 regiões, considerando aí as características não apenas de cada região, mas também as características econômicas ali de cada região, o perfil mesmo de cultivo de cada uma dessas regiões. E a nordeste do estado, que vai ali do município ali de Água Boa, Nova Chavantina, pega toda a faixa lateral direita, para quem olha o mapa, né, de cima de Mato Grosso, região leste, vai até o município de Vila Rica, deve plantar nessa safra cerca de 2.186.000 hectares. É uma área cerca de 4,3% superior ao do ano passado. Então há um crescimento ali, especialmente na áreas de conversão, né, de pasto para áreas de agricultura, e esse é o cultivo maior do que o ano passado e com um pouco de atraso com relação à safra passada, principalmente por conta das interferências meteorológicas, climáticas ali que acabaram dificultando um pouquinho o andamento desses trabalhos. De qualquer maneira, há a expectativa de que logo os produtores daquela região também concluam os trabalhos de campo, né, fechando aí realmente essa área de soja aqui em Mato Grosso, que esse ano, como eu disse, ocupa mais de 11.810.000 hectares, uma perspectiva, se a produtividade média prevista para essa safra for alcançada, de colher aqui em Mato Grosso mais de 41.800.000 toneladas de soja. Esses são os números aí pontuados pelo IMEA, Priscila. E, Patroni, embora a gente tenha mostrado aqui na meteorologia altos volumes de chuva na costa, na região sul, do sudeste, a gente sabe que tem muita irregularidade na distribuição de umidade em Mato Grosso. Os produtores, eles estão apreensivos com essa irregularidade da chuva? Exatamente, Priscila, uma grande irregularidade. Mato Grosso é um estado muito grande, né? Então, consequentemente, a gente consegue ver regiões com situações muito diferentes umas das outras. E mesmo, às vezes, numa mesma região, é fácil notar, né? É fácil a gente se deparar com situações em que uma lavoura chove, na outra não chove, tem uma temperatura bem diferente de uma região e de outra, uma condição meteorológica muito adversa, né? E isso sim tem ficado evidenciado. O Pedro Silvestre, nosso repórter, ele esteve recentemente nas regiões ali, noroeste do estado e também na região oeste e conversou com produtores que estavam ainda com certa dificuldade de concluir o plantio, mas principalmente preocupados com os efeitos dessa irregularidade das chuvas, né, e as mudanças climáticas muito repentinas que, diferentes de outras épocas aqui em Mato Grosso, preparou uma reportagem para mostrar essa apreensão dos agricultores. Vamos acompanhar. Plantadeiras paradas no campo e áreas vazias, ainda sem receber as sementes de soja. Nos talhões cultivados, plantas sofrendo com a falta de umidade, reflexos da irregularidade das chuvas que tira o sono do Júnior neste início de safra na propriedade em Brasnorte. Nós estamos vivendo um momento difícil, né? A primeira chuva foi dia 9/9 de 2022 e nós estamos com a chuva acumulada apenas de 94 milímetros e muito mal distribuída. Vai perdendo seu vigor, né? A semente, a planta desenvolve menos e vai perdendo plantas por metro linear, né? Que vai acarretar lá no final numa safra bem inferior ao calor. O calor da terra aqui deve estar
próximo de 40 graus. Está muito quente a terra, olha a situação. Aí não tem planta que resista, né? Não tem planta que resista porque não tem umidade, né, para ela desenvolver. E aqui a gente vê bem o reflexo mesmo, né? O estande inteiro que está comprometido. Exatamente. E aqui já foi um plantio num segundo momento. Nós paramos, retornamos e tá aí o resultado. Boa parte das plantas não desenvolveram. Então, aqui a gente plantou 11 a 12 plantas para poder sobrar 11, né? E você vê que deve ter, eu acredito aqui nesse pedaço que deve ter perdido já 25% das plantas. Na fazenda vizinha, que deve cultivar cerca de 6 mil hectares de soja nesta safra, a situação é ainda mais grave. Além do trabalho de campo estar parado há quase 10 dias por causa da seca, aproximadamente 1.000 hectares correm risco de ter que ser replantados. Então a gente já replantou 450 hectares esses dias para trás e agora provavelmente vamos ter esse outro prejuízo de mais 485 aqui. Que era para 14 centímetros, então a gente pode notar aí que não tem isso, tem rua aí que nem nasceu. A rua que foi um pouquinho mais funda, ela nasceu. Onde faltou um pouquinho de umidade, ela não nasceu, ela estragou, apodreceu. Então já é um prejuízo enorme também. Isso, quem já conseguiu plantar, Pedro, está enfrentando esse problema aqui. E ainda falta muito a ser plantado, né? Onde que traz aí uma dúvida como que vai ser a produção da segunda safra, que é do milho, né? A gente não está vendo nenhuma previsão de chuva, né? Isso que é preocupante ainda, né? Isso que nos preocupa mais ainda. Aqui na região oeste do estado, é a queda da temperatura que ameaça as plantações. Em algumas áreas, os termômetros registraram 10 graus Celsius, provocando a queima de talhões inteiros de lavouras em pleno desenvolvimento. Frio inesperado para o mês de novembro. Eu não lembro de outro ano que houve, né, um frio tão intenso aqui em novembro. E baixas temperaturas paralisam as plantas também, né? Isso aí acontece um pouco de atraso, persiste ainda o vento sul, né? Já esquentou um pouco mais, ainda se encontra as noites geladas, né? Agora a gente espera que mude o clima, volte a chover e esquente, né? Para dar uma arrancada nesse soja aí. É isso, né, Priscila? Uma apreensão muito grande, né? Um insumo tão essencial quanto a chuva. A gente viu que a falta dela gera transtornos, gera prejuízos e muita preocupação, né? E a gente vê ali queda de temperatura também, que acaba gerando impactos. E ontem, lembrando, né, que no Mercado e Companhia nós mostramos ali uma situação ali da região sul aqui do estado, né, região centro-sul, na verdade, aqui de Jaciara, onde uma chuva de granizo provocou tamanhos estragos, né? Então, realmente, o produtor, como sempre, tendo que conviver, né, com essas intercorrências do clima, né, da temperatura e justamente levando motivos de preocupação para quem produz e depende tanto de chuva, de água na dose certa, na hora certa, né, Priscila? Eu estava ouvindo o Antônio, né, na matéria do Pedro Silvestre, e falando, né, que ele nunca tinha visto antes um frio desse em novembro, é porque nunca aconteceu mesmo, viu, Patrone? Foi uma situação bem atípica de temperaturas abaixo da média, que também trazem impactos aí para a lavoura. Muito obrigada aqui pelo seu relato, por trazer sempre as melhores informações aí de Mato Grosso. Uma boa tarde para você.